eu gostaria de comentar algumas coisas com relação aos ácidos inoxidáveis duplex, mas antes de começar, queria agradecer ao professor Sérgio Barra por essa oportunidade, né, de colaborar no segundo Congresso Brasileiro de Engenharia da rede PDI-MAT, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Bom, então vamos conversar um pouquinho sobre os inoxidáveis duplex, a metalurgia e a soldagem deles. Os aços inoxidáveis duplex, eles são aços inoxidáveis, né, que eles têm como característica ter uma microestrutura dupla, né, de ferrita com austenita. E com base nisso, essa aqui é a apresentação, né, como é que vai ser a apresentação dessa palestra, né, e no começo vamos falar sobre a soldabilidade, né, questões da soldabilidade e da juntabilidade dos aços inoxidáveis duplex. Quando eu falo juntabilidade, né, eu estou falando basicamente de abrasabilidade dos aços inoxidáveis duplex, e nós vamos comentar a abrasabilidade destes aços inoxidáveis duplex em particular. Vamos comentar também sobre alguns resultados da soldagem multipasse, nesse caso simulada, né, fisicamente, e soldas reais. Então vamos continuar. Quando se fala da soldabilidade dos aços inoxidáveis duplex, a gente costuma dividir, na realidade, quem dividiu isso em três aspectos, né? Foi um pesquisador francês na década de 40, né? Então ele pegou a soldabilidade e colocou em três visões, né? Três maneiras de se analisar. A primeira delas, a operacional, que está relacionado com as características dos processos, né? E que podem colocar defeitos ou descontinuidades, em particular defeitos do tipo falta de fusão, falta de penetração, né, deposição excessiva, esses tipos de defeito. Com a parte metalúrgica da soldabilidade, aí nós estamos preocupados com o desempenho, né, a relação entre a microestrutura e o desempenho. E aí nós estamos basicamente, né, tratando de aquecimentos e resfriamentos e o efeito deles na microestrutura e, consequentemente, nas propriedades mecânicas e de corrosão desses materiais. E tem também um aspecto da soldabilidade que é em serviço, né, que está relacionado com o comportamento da junta e também com a aplicação e com a aplicação, me perdi agora um pouquinho, que entrou um sinal aqui. Com a aplicação da junta, né, e, consequentemente, a durabilidade que esta junta vai ter. Bom, vamos comentar um pouco sobre os aços inoxidáveis duplex, né? Eles têm outros tipos de aplicação, né, que nem esse daqui, que é do Parque Millennium, em Bruxelas, na Bélgica, né, onde a gente tem esferas, né? Na realidade são átomos, né? Esse aqui é um reticulado cúbico de corpo centrado, e aqui dentro dele a gente tem uma exposição, né? O elevador está aqui, e a gente vai indo nesses diversos átomos, vamos dizer assim, onde tem salas, né, de reuniões. Bom, como eu disse, né, os aços inoxidáveis duplex, eles são bifásicos, né, tem duas fases. Essas fases são aproximadamente 50% de ferrita, 50% de austenita, né, distribuídos por todo o volume do material. E aqui a gente mostra esses grãos maiores aqui, são grãos de ferrita,
o azul é a ferrita, e esses menores aqui com máculas são os grãos de austenita. E a gente tem aqui algumas microestruturas, né, fases que são formadas, e elas impactam, né, na questão da soldabilidade do meu material. Nesse gráfico D que está mostrado aqui, a gente tem o azul a ferrita, o branco a austenita. Aqui está mostrando para a gente o material como recebido, com aproximadamente 50% de cada uma das duas fases, né? No A é a fase sigma, esta fase que está mostrada aqui, né? A figura aqui foi obtida através de tratamento térmico. Nesta outra imagem, né, a gente vê a precipitação de nitreto de cromo no interior do material. A gente não consegue ver com clareza, né, mas essa parte escura aqui ela é cheia de nitretos de cromo, que ocorre durante o resfriamento. E aqui, por último, nós temos a fase alfalinha, que é responsável pela fragilização do material a 475 graus Celsius, né? Esse tipo de micro, né, que eu estou mostrando aqui, é de microscópio eletrônico de transmissão, né? E o que a gente está vendo aqui, ela não é clara, né? Não é clara que nem esta outra aqui, né? A gente não consegue ver direito, ela é meio difusa, porque nesse caso o mecanismo de formação, né, dessa alfa-linha é por decomposição espinodal, né? Então, qualquer que seja a fase que a gente vai ter sendo transformada a partir do meu metal de base, ela vai ter em volta dela uma região, né, que é empobrecida em cromo e em molibdênio, né? E aí o que acaba acontecendo? O que acaba acontecendo é que justamente a redução do cromo e do molibdênio, eles vão afetar a corrosão desses materiais, né, em particular a corrosão por pitch, que é um dos carros-chefes da aplicação desses aços, junto com a corrosão por frestas, né? E o cromo e o molibdênio, eles vão estar dentro do equivalente, né, da resistência equivalente de pitch, que é uma equação que a gente vai comentar mais um pouco à frente, né? E nessa equação a gente revela, a gente mostra, né, a resistência do material em si, né, à corrosão. Neste caso, são as mesmas fases, só que agora elas estão em uma junta soldada, né? Aqui a gente tem uma junta soldada com o processo TIG, ela é autógena, né? Vale salientar que a soldagem autógena do processo TIG, por si só, ela deve ser evitada ao máximo, né? Porque a gente tem uma mudança na microestrutura, claro que depende do processo de soldagem, né? Que inviabiliza praticamente a soldagem autógena desse tipo de material, né? Bom, então aqui nós estamos vendo uma junta soldada, a zona afetada pelo calor, aqui em volta, né? Ela é bem estreita, e algumas fases que aparecem, né? Então, na zona afetada pelo calor, nós temos um pouco de crescimento de grão, né? E dentro do grão de ferrita, que é esse que está mostrado aqui, esse cinza mais escuro, a gente tem essas marquinhas que estão mostradas aqui, que são o quê? São nitretos de cromo que acontecem, né? Que precipitam dentro da ferrita durante a soldagem do meu material. E eu tenho também esse mesmo tipo de efeito na zona fundida, né? Onde eu tenho, muitas vezes, né, os grãos de ferrita e aqui no interior o nitreto de cromo, né? Da mesma forma, a gente pode ter, tanto na zona fundida, tanto na zona afetada pelo calor, quanto na zona fundida, a presença de fase sigma, né? Ela pode acontecer
vai depender do tipo de aço inoxidável, né? Os duplex e os duplex slim, eles não têm a precipitação da fase sigma, ela é atrasada com relação aos outros, né? Mas ela também pode ocorrer, em particular, com a soldagem multipasse. E por último, aqui a gente tem uma fase que ela não apareceu no slide anterior, porque ela é típica, né, da região que está sendo soldada, né, que é a austenita secundária, que dá para ver aqui, né, são essas austenitas aqui bem pequenininhas, que estão dentro do meu grão de ferrita. Elas geralmente se formam a partir de nitretos de cromo, né? O nitreto dissolve e forma a nossa austenita. Como eu disse, vou voltar aqui um pouquinho, todas estas fases, né, quando elas precipitam, elas alteram o pitch, a equação, né, o índice de pitch equivalente, né, de resistência à corrosão por pitch, porque alteram a composição química, né, da região em volta, comparada com o metal de base. Bom, o que a gente vai dar uma olhada aqui na autógena, né, o que nos interessa é tentar ver o balanceamento da microestrutura, né? E aqui nós temos dois materiais, né? O duplex slim, o 2304, e o 2205. Né? E neste caso, vamos ver a parte do balanceamento da microestrutura, o eventual tratamento térmico pós-soldagem, que também não é recomendado, né? Porque o aquecimento na temperatura que deveria se fazer esse tratamento térmico, que é na faixa de 1000 graus, a gente acaba tendo regiões que vão ficar na faixa entre 600 e 850 graus Celsius, mais ou menos, onde a gente tem a precipitação da fase sigma. E, consequentemente, resistência à corrosão, propriedades mecânicas são facilmente impactadas, né? São deterioradas. Como eu disse, graças à precipitação da fase sigma no tratamento térmico pós-soldagem e, eventualmente, também da formação de austenita secundária, né? Neste caso, ela impacta basicamente no comportamento, na resistência à corrosão. Vamos olhar aqui, então, o balanceamento da microestrutura. E por que a gente fala no balanceamento da microestrutura? Quando se solda, aqueles 50% de cada uma das fases, ele acaba sendo alterado, né? Então, se controla o tempo de resfriamento entre 1200 e 800 graus Celsius, que é o tempo de resfriamento onde se precipita a austenita no estado sólido a partir da ferrita, no resfriamento, né? E com isso, se a gente tiver um resfriamento recomendado, assim, próximo, né, de 9 segundos, talvez um pouquinho mais, né, nós conseguimos recuperar, né, parte dessa fração volumétrica das duas fases, da ferrita e da austenita, né. O que nós olhamos aqui nessas duas figuras, esta tem um ΔT 12,8 de 9 segundos, onde a gente vê uma quantidade grande, né, de austenita, que é essa fase branca que está colocada aqui, e neste outro, um ΔT 12,8 de 0,6 segundos, né, é um resfriamento extremamente rápido, onde a gente tem aqui a região com a precipitação do nitreto de cromo. No contorno de grão nós temos um pouquinho da formação de austenita, que se forma no resfriamento, que dá para se ver aqui nesse outro slide, a fase branca. E em volta dessa austenita precipitada, a gente tem uma região, né, empobrecida em cromo, né, que essa região em cromo e molibdênio, que essa região clara aqui que decora, né, os contornos de grão. E neste caso,
no ΔT 12,8, né, de 9 segundos, a gente teve uma fração volumétrica de austenita na faixa de 17%, e nesse outro aqui, na faixa de 3% de austenita. E no que isso impacta? Vai impactar, por exemplo, na resistência à corrosão, né? E um ensaio que foi feito aqui foi um ensaio usando ácido nítrico, né? Em ebulição por 48 horas, e o que a gente verifica, né, é que tem, né, uma grande corrosão, né, da minha junta soldada, em particular quando eu tenho tempos de resfriamento muito baixos, que são esses que estão mostrados aqui. E comparando as duas frações volumétricas, né, a da chapa era de 47% de austenita. Bom, e após o tratamento térmico? Após o tratamento térmico, né, a 1050 graus Celsius, 30 minutos e têmpera em água, a gente tem a recuperação de praticamente toda, né, essa austenita, e o ensaio de corrosão mostra uma corrosão generalizada somente, né, um pouco mais intensa nesta soldagem. Essa soldagem foi por feixe de elétrons, autógeno também, e aqui, essa daqui por TIG, né? O tratamento térmico, ele recupera essa fração volumétrica e, consequentemente, a resistência à corrosão vai ficar recuperada, né? De uma certa maneira recuperada. Só que nós vamos ter regiões por aqui, né? Quando a gente tem na prática a soldagem desses materiais, a gente tem regiões que vão estar aquecidas e vão ter regiões que vão estar na temperatura ambiente. Então, entre a 1050 e a temperatura ambiente, vai ter aquela faixa onde a gente vai ter, né, a precipitação da fase sigma, né? E a fase sigma, ela é muito rápida nesse tipo de precipitação dela, cinética, é muito acelerada, né, muito rápida, e aí a gente tem uma grande uma formação de fase sigma, né, que fica na faixa fase sigma de mais ou menos 0,2%, 0,3%, ela já impacta muito na resistência à corrosão do meu material. E aí, por isso, o tratamento térmico pós-soldagem, ele não é recomendado em aplicações industriais. Bom, o que nós temos aqui? A formação da fase sigma, né? Então, a gente tem a fase sigma, a gente pode tê-la de dois tipos de morfologia. Ela é uma reação eutetoide, né, da decomposição da ferrita em fase sigma e austenita, né? Aqui em volta tem essa parte que a gente está vendo aqui, que ela é um pouco mais profunda, né? Mais funda. Ela, na realidade, ela é austenita, e esta outra que está mais no plano, né, da foto, ela é a ferrita, né? Então, aqui a gente tem a ferrita. Aqui dentro a gente tinha a ferrita, né? Perdão, aqui eu tenho a austenita, aqui dentro eu tinha a ferrita, que se transformou em sigma mais austenita. E essa austenita, que se forma junto com o sigma, né, dentro da ferrita, ela é pobre em cromo e em molibdênio, e, consequentemente, a resistência à corrosão dela também é bastante, né, afetada, né? Aqui é uma curva TTT para um ácido inoxidável 318,03, né, mostrando o 1% de sigma, o 5% e o 100% praticamente. E a gente percebe que a 850 graus, que é a região onde eu tenho a menor quantidade de fase sigma, né, o meu tempo aqui é mais ou menos 0,2 de hora, né? Esse 0,2 de hora vão dar aí uns 12 minutos. A partir de 12 minutos nessa temperatura, o material já
precipita, né, a fase sigma. Uma outra questão importante é a formação dessa austenita secundária, né? Essa austenita secundária que ela foi mostrada aqui, né? Essa austenita secundária, ela acaba vindo, né, sendo associada à formação, à dissolução dos nitretos de cromo. Então, quando os nitretos de cromo eles começam a se dissolver, né, eles colocam, né, aumentam ao redor do nitreto, que está representado aqui por essas fases escuras, ele começa a dissolver, e aí ele forma uma região com austenita, né, e essa região com austenita, ela vai crescendo, né, e a gente acaba tendo uma faixinha aqui de austenita, que está representada nesta região aqui e aqui. Este material foi reaquecido a 1000 graus por 10 segundos, né, e a gente acabou vendo esse tipo de, tendo esse tipo de resultado. Essa é uma fase, uma precipitação de austenita secundária um pouquinho diferente daquela anterior, que eu acabei de mostrar. Aquela anterior, ela é acicular, né, em formatos de agulhas, a austenita. Essa daqui não, ela continua a partir da austenita primária, né? Bom, e uma outra questão importante é quando a gente faz essa soldagem multipasse, né? E aí, observando a zona afetada pelo calor, eu acabei dividindo a zona afetada pelo calor em duas regiões. Uma região de zona afetada pelo calor de temperatura elevada e uma outra zona afetada pelo calor de temperatura baixa, né? E a diferença entre as duas é que essa zona afetada pelo calor de temperatura baixa, ela, quando a gente olha no microscópio, ela tem geralmente a mesma fração volumétrica de ferrita e de austenita, só que ela tem, né, fase sigma precipitada no contorno de grão, perdão, na interface ferrita-austenita, já acontecendo, né? É uma quantidade pequena, mas essa quantidade pequena acaba com a nossa tenacidade ao entalhe, né, e também com a resistência à corrosão, né? E vamos então à definição das duas, né? Para definir a zona afetada pelo calor de alta temperatura, né, o que a gente utiliza? Utiliza esse diagrama pseudobinário, né, de 70 de ferro, o cromo e o níquel aqui variando de 0 a 30. Né? Essa linha alaranjada que está aqui é uma linha de um aço inoxidável duplex típica, né? Aqui eu tenho um ciclo térmico, e neste meu ciclo térmico, né, a partir desta temperatura de dissolução da austenita até esta temperatura aqui, que é a temperatura sólidos, eu tenho o meu material completamente ferrítico. Ou seja, nessa região da minha junta soldada, aquele equilíbrio, 50% de ferrita, 50% de austenita, ele foi prejudicado, né? Então aí quando a gente olha, né, no ciclo térmico, acima desta temperatura a gente só tem ferrita, né? E aí no ciclo térmico a gente acaba dissolvendo, né, toda a austenita, e no resfriamento nós podemos ter ou não, né, a formação, a precipitação da austenita no resfriamento, né, que a gente chama no primeiro passo de austenita primária. Atualmente, essa análise daqui, ela é didática para explicar para a gente essas regiões da zona afetada pelo calor, mas ela não é de todo precisa, né?
Então, uma saída interessante é a gente utilizar diagrama de fases, né, multicomponentes, para fazer esta análise, né? E da mesma maneira, agora aqui sim a composição química do meu aço, né? E esta regiãozinha aqui é a região onde ele fica completamente ferrítico, né? A temperatura é um pouquinho diferente dessa que está mostrada aqui, né? Porque esta é mais próxima da real, mas a gente tem aqui essa abordagem também por um diagrama de fases multicomponente, né? Nesse daqui, por exemplo, ele tem cromo, níquel, molibdênio, nitrogênio, carbono e manganês, se não me engano. E daqui a gente já consegue entender por que do ΔT 12,8, né? Porque a partir de aproximadamente 1200 a gente começa a ter austenita e até 800 graus a gente ainda tem austenita. De 800 graus para baixo a gente começa a ter a formação de fase sigma. Neste caso, essas temperaturas baseadas no pseudobinário, né? Na realidade, eu deveria usar a do meu multicomponente. Diagrama de fases multicomponente. E a zona afetada pelo calor de baixa temperatura por que de baixa temperatura? Porque ela vai ser aquecida, né, abaixo da temperatura de 1200 graus Celsius, né? Na realidade, não só abaixo de 1200 graus Celsius, como também próximo, né, de 1100. Né? Por que 1100? Porque 1100 é a temperatura onde a gente, de tratamento térmico, onde a gente recupera, né, o balanceamento de ferrita e austenita, representado aqui por esta temperatura aqui, ó, T alfa gama, esta que está colocada aqui, né? Então, quando eu estou aqui próximo dela, eu tenho o balanceamento da minha estrutura. Acima, eu começo a ter a alteração da fração volumétrica de austenita. E sempre que eu tenho a alteração da fração volumétrica de austenita, ou seja, diminuindo a quantidade de austenita, eu acabo tendo no resfriamento, conforme o ΔT 12,8, eu acabo tendo a formação do nitreto de cromo. Desculpa. E aqui está colocado também a faixa de temperatura da fase sigma, né? Então, eu tenho uma região da zona afetada pelo calor que ela está abaixo de 1200, né? Mas o ciclo térmico, né, da temperatura máxima de 1200, e nessa região que está colocada aqui, né, 800 graus, que é onde a gente tem, né, a precipitação das fases, né, no resfriamento. Estas temperaturas que foram levantadas a partir do pseudobinário, elas estão mostradas aqui por um diagrama de fase multicomponente, né, obtido pelo programa Thermocalc. E a gente tem também essa que é a interessante, né? A gente tem também a zona afetada pelo calor de baixa temperatura, onde a gente fica em temperaturas mais baixas, aquece aqui até 800, 900 graus Celsius, e essa temperatura não é suficiente para alterar, né, macroscopicamente, né, a fração volumétrica de ferrita e de austenita, né? Por que eu falo macroscopicamente? Porque se a gente for fazer uma análise mais detalhada, né, a gente consegue ver aqui, né, a formação da fase sigma. Então, a fase sigma está presente aqui, né? Aqui é austenita e aqui é ferrita. E não altera a propriedade, a microestrutura, né? Como é uma microestrutura parecida com a microestrutura
que a gente obtém na sensitização, né? Então, na realidade, na zona afetada pelo calor de baixa temperatura, eu tenho uma região onde eu altero a fração volumétrica de austenita, né, durante o aquecimento e o resfriamento, e tem uma outra região com temperaturas um pouco mais baixas, onde eu não faço essa alteração, né, onde eu não chego não atinjo essa temperatura, né, porque a partir dela eu vou alterar a minha fração volumétrica da austenita, né, eu fico nesta região aqui. Esse é um gráfico, né, apresentando uma tabela apresentando um estudo, né, da zona afetada pelo calor em baixa temperatura. Foi o trabalho da Cláudia. Nós temos aqui 3 materiais, né, o 2304 e 2 duplex, o 2507 e o Zeron 100. O Zeron 100 é um aço inoxidável, né, duplex, onde a gente tem o tungstênio presente aqui, né? E aqui são mostrados os potenciais, né, de proteção por pitch do material como recebido, né? A gente percebe a grande diferença entre ele, né, entre os potenciais de pitch são mais elevados, né, por conta aqui, o do superduplex são mais elevados por conta da composição química deles, né? E tem o potencial de proteção. O potencial de proteção é o potencial onde a gente ainda, né, tem a proteção com relação à corrosão por pitch, né? E o que a gente acabou vendo é que, no caso do material como do 2304, que é um duplex lean, um duplex baixa liga, né? Então eu tenho aqui um duplex baixa liga e 2 superduplex. A gente tem esse potencial de proteção bastante baixo, né, para cada um deles aqui. Aqui foram as condições que foram feitas, né? E esses resultados foi a polarização cíclica, né, em água do mar artificial. E a gente tem aqui também o mesmo, né, comportamento, agora, da zona afetada pelo calor de alta temperatura e da de baixa temperatura, para estes 5 materiais. Entram aqui o Urano 52 Plus e o 2205 na tabela, né? A porcentagem de pitch relativa do material como recebido, né? Eu tenho aqui ele como recebido, 100%, né? E o tratamento térmico que foi feito a 1350 graus Celsius, né? E aí aqui a gente tem a modificação, né, chegando muito próxima desta região aqui, que é a região de ferrita, né, uma microestrutura completamente ferrítica. E o que a gente observa aqui é que para esses inoxidáveis aqui, que tem teor de cromo mais elevado, né, a gente quase mantém, né, o potencial de pitch das minhas chapas, né, na condição como soldada. E aí, isto para o primeiro passe, né, conforme a gente aumenta a energia de soldagem, em alguns casos a gente aumenta, não é geral, mas a gente tende a aumentar a nossa o potencial de pitch relativo do metal de base, né? E aqui a gente está vendo para zona afetada pelo calor de alta temperatura,
e a zona afetada pelo calor de baixa temperatura, né? Aqui são as condições que foram feitas, esses materiais todos, e foram feitos simulações, né? Esse aqui não são soldagens reais. Um outro estudo interessante foi como nós estamos falando do processo de soldagem TIG, o pulsado e o sem pulsação. E nós trabalhamos aqui com dois aços inoxidáveis duplex baixa liga, duplex Lean, o 2101 e o 2304. Então, para esses dois materiais, né, nós fizemos, quer dizer, o Eric fez a dissertação dele de mestrado, onde foi alterada, né, a frequência de pulsação sem pulsação e até 20 Hz de pulsação, né? Tanto para o 2101 como para o 2304. E o que a gente acaba vendo aqui é que, de uma maneira geral, né, conforme a gente aumenta essa frequência, a gente fica, né, mais tempo na região, né, ferrítica do diagrama, nesse caso multicomponente. Tá? Isso nos mostra que a frequência, né, a frequência de pulsação, ela tem um efeito grande, né, na minha zona afetada pelo calor, perdão, zona afetada pelo calor, não, na minha zona fundida, tá? Aqui é zona fundida, esqueci de falar. É um processo também TIG autógeno, né? Aqui a gente fez com o argônio sem a colocação de nitrogênio na mistura gasosa para proteção da poça de fusão, justamente tentando avaliar também a perda, né, que a gente tem do nitrogênio durante a soldagem. E aqui está mostrado, né, um outro trabalho de um outro aluno, onde ele variou o teor de nitrogênio, né, de 0 até 10%, se eu não me engano, sendo que o nitrogênio ideal no gás fica nessa faixa de 2 a 3%. Né? E aqui o efeito, né, da colocação do nitrogênio como gás de proteção na soldagem de um aço inoxidável duplex, é esse que está colocado aqui, um duplex baixa liga, com relação ao balanceamento da microestrutura, comparado com o mesmo aço inoxidável duplex, soldado somente com argônio. Né? E nesse gráfico daqui, ele mostra para a gente a pressão parcial de nitrogênio no gás de proteção, ou seja, a concentração de nitrogênio no gás de proteção, e o nitrogênio que foi efetivamente introduzido na minha poça de fusão. Né? Então, aqui a gente tem um aumento, né, do teor de nitrogênio. Ele é um elemento de liga austenitizante, então ele favorece a formação da austenita. Aqui está mostrado para a gente, né, o efeito da concentração, né, do gás, do nitrogênio no gás, com relação ao formato, né, do cordão. Né? Então, o que a gente acaba vendo aqui, esse aqui é o argônio puro, este aqui é o com 10% de nitrogênio, né? O aspecto do arco. Né? Nesse que está mostrado aqui, a gente tem esse halo aqui em volta, né? E esse halo ele é relacionado com a deteriorização, acho que eu me confundi, não, da ponta do eletrodo de tungstênio aqui, né? Onde a gente começa a ter a reação
do tungstênio com o nitrogênio, aí a gente vai formando nitretos e eles vão alterando, né, quimicamente essa reação, essa região que está mostrada aqui, né, formando esse halo aqui. Esse halo vai sendo formado à medida que a gente vai aumentando o teor de nitrogênio, né, 10%, 5%, foram duas concentrações de estudo, né, nada em especial com relação com nada de, não são aplicados comercialmente essas duas concentrações. Bom, nesse outro trabalho a gente vai estar falando, né, exatamente da zona afetada pelo calor de alta temperatura e baixa temperatura, agora num metal de solda, né, num arame, né. Os arames que foram estudados foram o 2209, essa daqui é uma típica para os aços inoxidáveis duplex, e essa adição 2610, que já é uma adição para aços inoxidáveis superduplex. Essas são as energias de soldagem que foram feitas, né? Foi utilizada aquela técnica do passe frio, né? Onde a energia de soldagem aqui é mais baixa. Aqui eu coloco uma energia de soldagem mais alta, para reaquecer esse cordão aqui e recuperar a quantidade de austenita na zona fundida, né? E aqui, neste caso, a gente percebe, né, que a gente tem para esse material a formação de fase sigma, né, 1%, 5% e 10%, bastante acelerada, né? E esse gráfico que a gente está vendo aqui é o ciclo térmico, né, do primeiro passe, do segundo e do terceiro. Um outro trabalho que foi feito foi a soldagem a ponto, né, dos aços inoxidáveis duplex. Na soldagem a ponto foi feito com dois aços inoxidáveis duplex, o LIN duplex, o 2304, e o duplex 2205. Né? Nesse caso, essa região é fundida, né, que é o ponto da minha soldagem, e ele é resfriado bem rápido, porque aqui eu tenho dois eletrodos de cobre que são refrigerados a ar, né? E aqui o que a gente está vendo neste caso, foi feita a soldagem, então, né? E depois com o eletrodo ainda, né, aplicando a força, a gente fez um outro ciclo para reaquecer, tá? São esses que estão mostrados aqui, ó. E o resultado, né, como se era de se esperar, essa microestrutura é praticamente ferrítica, né, tanto para um como para o outro, qualquer que seja, né, a condição de soldagem que foi feita aqui, né. O que acaba acontecendo é que quando você reaquece, né, esses daqui são reaquecidos, esses daqui são os originais, os primeiros, né? Quando você reaquece, você aumenta um pouquinho a quantidade de austenita primária, mas é muito pouca essa quantidade, né? Deve ficar aqui numa faixa, nesse caso aqui, de mais ou menos uns 5%, 5 a 10% de austenita, né? Ou seja, essa região desse ponto, né, da zona do ponto em si, ela não tem uma resistência à corrosão, embora ela seja interna ao material, mas nessa região aqui, ó, é a região de encontro das duas chapas e a gente tem uma fresta. Então, por aqui, a gente pode ter, né, o início de uma corrosão por fresta. Um mecanismo muito similar ao de corrosão por pitch. Nesse caso aqui, eu esqueci de tirar esse slide, mas nesse caso aqui, na região do centro do cordão, né? A primeira foi na zona afetada pelo calor, essa aqui é no centro do cordão. Então, no centro do cordão, a gente tem esse tipo de microestrutura aqui, e é uma região onde foi muito resfriada, né? Foi um resfriamento muito rápido, e a gente nota aqui no centro do cordão, né, o encontro
das minhas estruturas colunares, né, durante a solidificação. A gente consegue ver claramente aqui a linha nos 3, né, e pouca ação, né, do reaquecimento nesta região da zona fundida da minha soldagem a ponto. E aqui no final ele mostra nesta outra região, né? Essa outra região por quê? Porque é nesta região que estão os eletrodos de tungstênio, e eles vão acabar, eletrodos de cobre, e eles vão resfriar ainda mais o meu material. Então aqui nesse caso a gente vai ter ainda mais, né, uma estrutura completamente, praticamente ferrítica, né, com algum aumento de austenita no reaquecimento. Vamos falar um pouquinho da juntabilidade dos duplex, que na realidade nós estamos falando do trabalho, né, de brasagem, né? Então, um dos trabalhos de brasagem que foi feito no nosso grupo de pesquisa foi uma medida do ângulo de contato, né? Esse ângulo de contato que está aqui mostrado aqui é esquemático, né? Mas os ângulos de contato foram sendo alterados, né? E por que alterados? Porque o B-níquel 7 é uma adição que tem fósforo, né, bastante elevado, então justamente o fósforo ele serve para a gente reduzir o meu ângulo de contato. E essas duas aqui são ligas de níquel, né? Por que ligas de níquel? Porque a abrasagem destas ligas é feita na faixa de 1050 graus Celsius, que é a temperatura onde a gente não teria a alteração do balanço ferrita-austenita. O que acaba acontecendo é que o nosso problema não é esse, né? O nosso problema é que a gente está com uma região nessa temperatura dentro do forno, né? E no resfriamento eu posso ter a formação da fase sigma, né? Neste caso, esses pontos esses ângulos de contato, que é esse ângulo aqui, né? Este ângulo aqui, ó, ele foi feito numa atmosfera de 100% de hidrogênio, num forno de brasagem contínua, com um ponto de orvalho de menos 40 graus Celsius. Né? É interessante observar que nós tentamos também fazer esse estudo com a liga que contém boro, né, ao invés do fósforo, mas não foi possível porque nós não conseguimos baixar o ponto de orvalho por conta de infiltração de ar no meu forno. E aqui estão, né, está mostrando para a gente o efeito, né, da junta, da folga da junta na microestrutura. Né? Aqui é com 0 milímetros, praticamente por interferência, e aqui com 0,3 milímetros de folga, né, entre as duas chapas, e aqui foi feita a abrasagem. O que a gente observa neste caso é que a gente tem uma fase contínua aqui. Esta fase contínua que está representada aqui, ela é composta de uma fase CFC, rica em níquel, que se chama de austenita, mas ela não necessariamente deveria ser chamada de austenita, mas o pessoal chama e a gente acaba aceitando, né, de uma certa maneira. E quando a gente olha, né, para esses que têm a abertura maior, a gente vê nesse meio aqui a região eutética, né, são eutéticos de níquel com fósforo, né, e esses eutéticos, eles são duros, né, consequentemente, conforme vai ter uma folga que eu vou ter, que ela vai ser ideal. O que é a folga ideal? É quando eu tenho, né, essa minha microestrutura completamente de fase CFC rica em níquel em contato e
se formar os eutéticos, né, do último líquido a solidificar, eles não são contínuos, né? Então, enquanto eles não forem contínuos, a gente está, né, perto da folga ideal, né? Neste caso, com 0,3 e neste caso com 0,5, a gente teve uma quantidade muito grande de nitretos, né, sendo colocados aqui. Nitretos não, perdão. Fosfetos de níquel. O ensaio que foi feito foi esse ensaio em Cunha, né, que mostra para a gente estas micros que a gente está vendo, é um plano perpendicular a esse corte que está colocado aqui, e a gente está vendo o efeito, né, da folga na resistência ao cisalhamento da minha junta abrasada, né? E o que a gente tem? Se a gente tiver uma folga muito elevada, a gente vai ter essa formação desses nitretos, desses eutéticos, né? E a minha propriedade mecânica vai cair. Nesta região de máxima resistência, né, ao cisalhamento da minha junta, é a região onde eu tenho esta formação, né, da minha fase austenítica, né, rica em níquel contínua. E para cá são problemas físicos em si, né? Ou seja, o meu líquido não consegue molhar porque a folga vai reduzindo, né, cada vez mais. Nessa foto aqui a gente mostra a austenita e a ferrita, são imagens por EBSD, né? E aqui embaixo, imagens com microscopia eletrônica e com microscopia óptica, né, mostrando o eutético, né, que é os fosfetos de níquel, né? E aqui a gente observa o intermetálico, né, os intermetálicos presentes nessas regiões mais escuras aqui. Aqui, tudo que é escuro não é austenita, e tudo que é claro e colorido é austenita. E aqui nesse outro lado, né, tudo que é claro é ferrita, tudo que não é claro ou é austenita, ou são os intermetálicos, né? Na realidade, eles estão aqui nessa região. Ó. Esta região, ela equivale a essa região aqui, né? Aqui a gente já começa a ver o meu metal de base, ó, aqui e aqui para cima também. Esse foi um trabalho que foi feito no Thermocalc para a gente observar, né, a formação a partir de cada uma dessas temperaturas dos intermetálicos que vão sendo colocados, né? Então aqui a gente pegou regiões, né, de formação. Eu falei de fosfeto de níquel, mas tem também o de cromo, né? Na realidade são os dois, e a gente vai vendo aqui que conforme vai se baixando a temperatura, né, que a gente não vai tendo mais líquido, né? Aqui, por exemplo, a gente já não tem mais líquido nenhum, a gente acaba tendo, né, basicamente essas três fases aqui, que é o fosfeto de cromo, o Cr2P, aquela fase constante, contínua CFC, perdão, CFC rico em níquel, e o fosfeto de níquel, o Ni3P. E aqui é uma proposta, né, de mecanismo de solidificação dessa junta abrasada em função da folga. Então aqui, essa daqui é uma temperatura T0, a temperatura onde eu estou fazendo a minha abrasagem. E aqui eu tenho uma diferença de temperatura e a formação destas fases, né? Então aqui, por exemplo, esse meu líquido é ainda essa minha fase austenítica lá, CFC, rico em níquel, e nesse outro aqui,
com a continuação, né, perdão, aqui como a solidificação, como essa fase CFC rica em níquel primária, né, então ela se forma antes, então esta faixinha aqui ela se forma antes, que é essa que está colocada aqui, ela continua sendo formada, e na segunda aqui, quando eu tenho uma solidificação que é eutética, né, então essa região verde que está aqui é um líquido, né, com a composição eutética. Então, no resfriamento, a gente vai ter aqueles fosfetos e aqueles nitretos, né? Aqui a gente vê, por contraste de cinza, né, as três fases, o fosfeto de níquel, o fosfeto de cromo e aquela fase rica em níquel, né, que ela fica presente não só aqui, como no interior do material, que são essas regiões vermelhas mostradas nesse esquema. E como eu disse, né, nessas brasagens que foram feitas em forno contínuo, quando a gente olha nessa região aqui, ó, aqui no meu material, né, em si, a gente vê a precipitação de sigma no contorno de grão. Por quê? Porque ela ocorreu durante o resfriamento desta minha abrasagem, né, que foi feita a 1050 graus Celsius, e ela passa nessa temperatura entre 800 e 600 graus, que é onde se forma a fase sigma. Bom, esses são os comentários, né, os comentários, a juntabilidade e a soldabilidade dos duplex são muito relacionadas com os processos os parâmetros de soldagem, em particular os que determinam o aquecimento e o resfriamento, e também as composições químicas durante a soldagem. Ou seja, a perda de nitrogênio, no caso de usar somente o argônio como gás de proteção, e mesmo as mudanças, né, com da composição química dos meus metais de adição, né, e na abrasabilidade em particular, a gente tem que levar em conta também o metal base, né, e é justamente ele quem acaba não indicando, né, a abrasagem dos aços inoxidáveis duplex pelo processo de brasagem por forno contínuo com hidrogênio. Bom, com isso eu termino a minha apresentação e agradeço a atenção de vocês. Obrigado.